Olá, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma live do Instituto Barini. É um prazer estar com vocês novamente aqui nesse novo ano. Nós vamos aproveitar para falar especificamente das resoluções de ano novo, né? E a Carita, que já acabou de entrar. Muito bom, tudo bom, Carita? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. noite, Bom, pessoal. nós vamos finalmente, né, conseguir dar início ao novo ano, né? É, Já que a internet nos interrompeu da última vez, na nossa última tentativa. Mas é um prazer estar aqui com vocês novamente. Lembrando que essa é uma live do Instituto Barini. O Instituto Barini, para vocês se lembrarem, é uma associação, né, de parceiros e clínicas com foco na ginecologia, obstetrícia e reprodução humana, nutrição, né, endocrinologia, medicina de estilo de vida, ultrassonografia com especialidade em medicina fetal, também especificamente a acupuntura, né, e clínica geral, né? E a gente está muito feliz esse ano, né, Carita? Porque nós estamos aqui também falando sobre o nosso e-book, que também tem muito a ver com essa live de hoje, né? O nosso segundo e-book, que o primeiro foi sobre gravidez e parto. Esse é sobre saúde e qualidade de vida, né? Foi feito com muito carinho, tem mais de uma centena de horas de trabalho aí envolvidas, né, com várias pessoas dando o seu aporte para que esse book ajude vocês, né, a todos e a todo mundo que tiver interesse a ser um guia para uma vida mais feliz e mais longeva, né? E isso tem tudo a ver com as resoluções de ano novo, não é, Carita? O que você pode me falar das resoluções do ano novo aí? vamos de novo. Eu fiquei até contente, doutor Ricardo, porque deu tempo de eu preparar melhor. Eu abri caixinha no Instagram, então eu consegui entender um pouco melhor o que meus seguidores estão buscando de resoluções agora para 2022. Então já foi assim providencial não ter dado certo na terça. Deu para preparar ainda melhor, né? Tem Porque aí eu coisas que, foquei. alguns erros que vêm para os nossos acertos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E eu achei bem interessante porque muitas pessoas responderam a caixinha que eu abri. E olha, teve uma pessoa falando de emagrecimento, o restante não. Que eu achei Legal. bem interessante, é. Porque o que acontece, né? Tudo bem, querer emagrecer, tá tudo certo, mas o que me assusta é que normalmente início de ano as pessoas ficam desesperadas atrás de uma dieta milagrosa. Esse é o ponto assustador, né? Naquela Aham. coisa de emagrecer muito em pouco tempo, a qualquer custo emagrecer, com muita restrição alimentar, né? E Uhum. aí, o que acontece depois, né? Chega abril, maio, as pessoas estão com muita deficiência nutricional e voltam a engordar. Então, me surpreendeu positivamente que as pessoas estão buscando saúde. Pelo Que menos legal. os que me responderam, né? Que bom, que bom. Eu quero aproveitar para que as pessoas que estão aí nos ouvindo, né, aproveitem, se quiserem convidar alguém também para poder participar dessa live, né, usem aí o aviãozinho que está do lado para poder convidar alguma outra pessoa que vocês achem que pode aproveitar, né, essa live de hoje. E quem tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma questão, que use também o balãozinho com a pergunta aí, né? Para a gente poder responder com mais tranquilidade, né, Carita? Então a gente tem Isso bastante mesmo. coisa para poder pensar aí. Não é? Isso mesmo. Várias das pessoas que responderam a caixinha me falaram muito de uma futura gestação, né? Que a resolução de 2022 é conseguir uma gestação saudável. Olha que legal. Ou seja, já é um público-alvo meu e seu, né? Os Aham, casais aham. tentantes. E eu fiquei muito contente que as pessoas estão percebendo que precisam se preparar para a gestação. O que eu não percebia que estava assim tão claro para as pessoas antigamente. Uhum, Então, uhum. esse é um ponto muito importante que acho que a gente pode até conversar um pouco a respeito, né, doutor Ricardo? A diferença Claro, que a claro. gente vê no casal tentante que se prepara, né, na Sim, saúde. sim, sim. Eu acho que tem várias coisas que a gente vai poder comentar a respeito disso, né?
E como a gente percebe algumas mudanças fundamentais, né, em relação ao que as pessoas fazem, né, como elas estão no começo do preparo e como elas ficam, né, depois de se modificar, né, a alimentação, a atividade física, mudar o estilo de vida, na verdade, né? A gente não pode focar só, não, o cara resolveu mudar a alimentação. Não é só isso, né? Ele resolveu todo um conjunto de coisas que ajudam as pessoas a concentrarem para aquilo que é necessário, né? Para aquilo que é importante em termos de modificação de comportamento, né? Porque é uma modificação para a vida toda, não é só para aquele ano, não é só para aquela gravidez, né? Uhum. Então, são coisas que as pessoas vão aproveitar para sempre, né? Eu acho que são muito, muito interessantes a gente observar isso, né? O ano passado eu tive um casal que realmente me deu um aporte super, dois casais que a gente notou assim que eles realmente fizeram uma mudança importante do ponto de vista de alimentação e de comportamento. E assim, a mudança que houve no exame do marido, a parte de espermograma do marido, foi fantástica, foi absolutamente fantástica, né? E outro marido também, que se modificou bastante. Aliás, quando ele voltou no consultório, eu falei, nossa, o que aconteceu com você, né? O cara deu uma enxugada assim. Eu já até sei quem é. E aí você vai ver o exame do cara e fala, nossa, não é você, aquele outro que eu queria, era uma outra pessoa que estava aí, né? Uhum. E você sabe, cara, eu estava lembrando, eu precisava até confirmar essa informação, mas a gente conhece um casal, né, historicamente, que teve muito impacto na vida, pelo menos da minha geração, né? Eu sei que na sua um pouco também, mas é o casal Yoko Ono e John Lennon, né? Eu tenho uma vaga lembrança, eu preciso confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que quando a Yoko foi tentar engravidar, ela tinha várias questões aí de abortamento, ou tinha dificuldade para engravidar, não conseguia engravidar. E eu lembro que na época eles procuraram alguma coisa de orientação nutricional e orientação de modificação de comportamento e tudo. E, se eu não me engano, eles passaram um tempo fazendo uma dieta. Na época era moda, como é que chamava? Era macrobiótica, uma coisa ligada à macrobiótica. Ou, se não era macrobiótica, era uma dieta de medicina chinesa. Né? Eu acho que é macrobiótica. Eu acho que é macrobiótica, não foi? Sim. E ela engravidou. E aí está o Sean, que é o filho mais novo deles, né, do John Lennon, que ficou. Então, são coisas que a gente percebe que, né, já existia lá no passado. Né? Uhum. E parece que a medicina mais oriental já estava voltada para esse tipo de coisa e a gente começou a absorver esse tipo de orientação, esse tipo de observação mais recentemente, né? E dá valor para isso, né? E ver como modifica, ver o quanto existe de mudança no resultado de exame laboratorial, no resultado de gravidez, né? Então, são coisas que são muito interessantes da gente observar. Né? Recentemente, nós tivemos 2 casais, né, que suspenderam a FIV porque engravidaram naturalmente. Exatamente, exatamente. Né? A gente não pode só falar os nomes, mas são pessoas Não, que claro. nos deixaram muito felizes. Se eles estiverem nos ouvindo, vão saber. Com certeza, com certeza. Cada vez mais, né, o que eu percebo? Um professor meu, Dr. Eric Slivit, né, o nutrólogo, ele sempre falou, olha, primeira coisa é mudança de estilo de vida. Depois a suplementação, porque não adianta você ficar dando muita suplementação para um corpo muito inflamado. Você sobrecarrega o fígado e não tem resultado. E realmente, né, quando a pessoa resolve fazer atividade física, emagrece quando é necessário, os exames já mostram muita diferença. E aí o suplemento agrega muito, né? Ele potencializa aquilo que a pessoa já está ganhando. Agora, é isso mesmo, tem muita gente que, não, quero suplementar, e não faz atividade física e não se alimenta bem. Joga dinheiro fora, sobrecarrega rim, sobrecarrega fígado, porque não tem o preparo para receber tudo aquilo também. Claro. Então, é importante que seja tudo feito em conjunto, né? Essa mudança. E o suplemento, ele entre junto com isso, né? Claro. E o que você observou, além assim, de que nas resoluções, né, que elas tinham esse aspecto mais voltado para a gravidez, o que você pode falar de uma maneira mais genérica a respeito de resoluções do Ano Novo, né? Por que a gente tem tanto medo, né? Por que a gente tem tanto medo dessa coisa da resolução, né? Porque geralmente as pessoas fazem que tipo de
de abordagem, né, para isso? O que eu percebo mais na minha área assim da nutrição, né? Mas pegando um pouco da atividade física também. Normalmente as metas são inalcançáveis, então são metas muito difíceis de se cumprir. E aí, quando a pessoa chega no final do ano e vê que não cumpriu nada, se frustra demais. Ou seja, já chega com uma pressão para o ano seguinte, né? Então, o que eu sempre falo, começar pequeno, né? São metas simples. O ideal não é fazer uma meta para o ano inteiro, né? É realmente passo a passo, né? O que eu consigo para a curto prazo, de agora a 3 meses. Conseguiu? É a próxima meta, né? Eu trabalho muito isso no consultório com os pacientes, um dia de cada vez, e vamos colocar a meta do que a gente consegue colocar na prática, né? Consegue fazer na prática. Eu acho que vale a pena, doutor Ricardo, a gente repetir sobre atividade física, porque muitas pessoas continuaram me perguntando depois sobre o que nós falamos, né? Apesar de estar tudo picotado a outra live, nós falamos algumas vezes sobre isso, né? Então, acho que vale a pena repetir esse exemplo, os exemplos que nós demos. Claro. Eu acho que são exemplos importantes. Essa semana eu tive um retorno engraçado de uma paciente, aliás, foi uma nutricionista que disse uma coisa para ela. Faz tempo que eu estou dizendo, olha, você precisa fazer musculação, porque você está com problema de osteoporose. Se você está com osteoporose, você precisa ganhar massa muscular, porque só a massa muscular é que vai fazer os seus ossos ficarem fortes. Não adianta só você ficar fazendo caminhada, tomando cálcio, isso não vai resolver o seu problema, né? E, pô, anos e anos que eu estou, né, martelando na tecla, ela voltou essa semana e falou assim, olha, uma nutricionista me convenceu que eu tenho que fazer musculação. Eu falei, mas por que ela te falou? Ela falou o seguinte, olha, você não tem que gostar de musculação, você tem que fazer e pronto. Que bom! Não, aí ela falou, porque não adianta você. Você tem, é que nem receita médica. Não tem que gostar do remédio. Você tem que tomar e acabou. Eu achei muito interessante essa história. Eu queria até contar. E ela começou a fazer. Ela começou a fazer. Agora vai começar a fazer e tal. E aí, claro, tem toda uma questão de complementação, de hormônios e tal. Mas eu achei barato, né? A maneira como... A gente sempre fala, não, olha, tem que procurar alguma coisa que gosta. Tal, né? Eu até lembrei daquilo que você falou, das questões de atividade física, né? Eu acho que, claro, eu acho que cada um tem que buscar aquilo que geralmente lhe dá mais prazer quando você está voltado para fazer uma atividade física, né? Atividade física, realmente a gente não precisa, como disse a nutricionista, não tem que gostar, tem que fazer e pronto, né? Para algumas pessoas funciona isso, né? Funciona realmente. Você faz e pronto. Para outros, não. Para outros dá efeito ao contrário, né? Vira uma coisa aversiva, no fundo, né? Mas eu tenho a minha história, por exemplo, com a atividade física, né? Eu, quando estava no início da adolescência, eu tinha um problema de excesso de peso. E aí a gente já começou com aquela luta, né? Começa já fui no endocrinologista, o cara já me passou dieta, e aí, né, eu não gostava muito daquela dieta. Aí eu enchia de shoyu a comida, porque a comida era muito ruim. Aí shoyu tem um monte de açúcar, daí não emagrecia e tal. Aí, no fim, eu passava férias na casa de uns primos em São José dos Campos, e tinha um primo meu que tinha uma academia, né? Ele também estava querendo mudar de físico. Ele era super magro e super alto, e ele falou, não, eu cansei de ser magrelo, eu vou ficar forte, né? E ele, no fim, ele fez educação física e tal, e ele montou uma academia naquela época chamava halterofilismo, não era musculação, não. E aí ele me convenceu a começar a fazer halterofilismo. A fazer musculação, na verdade, né? E como era ainda, né, adolescente, não tinha acho que tinha 12 para 13 anos, ele falou, olha, você vai fazer muitos movimentos e pouco peso, né? Porque o objetivo aqui não é ganhar massa, para você não é ganhar massa muscular, né? Você precisa perder peso, precisa, né, claro, ganhar um pouco de estrutura física, mas o objetivo inicial era mais de perda de peso mesmo. Então era como se fosse um aeróbico na musculação, né? Foi o primeiro contato que eu tive com musculação. Mas depois eu já fazia muita coisa de natação, nadava bastante, treinava e tal, mas nunca fui um grande nadador, né? Eu gostava de nadar, cheguei a competir e tal, mas nunca me dei muito bem. E aí me atrapalhou uma conjuntivite que eu tive que me tirou
da jogada. Nunca mais quis entrar numa piscina depois de uma competição, fiquei com uma conjuntivite horrível, né? E aí, depois de um tempo, aí voltei para um tipo de atividade de musculação, mas um tipo de ginástica meio... Era uma coisa meio esquisita. Eram uns filipinos que davam um tipo de atividade física que era uma mistura de ginástica... como é que chama aquela ginástica de competição? Ginástica de... Não ginástica olímpica. Não chegava a ser olímpica, mas era uma coisa meio com aparelhos e tal. E com bastante atividade aeróbica junto e tal. E aí, durante a adolescência toda, eu fiz isso aí. E depois, fiquei um bom tempo sem fazer nada. Depois voltei a tentar correr, aí machuquei os joelhos. Né? No fim, hoje em dia, o que eu consigo fazer é musculação. Né? E eu comecei com a musculação, já pelo menos faz uns 20 anos que eu faço. E peguei realmente a sério nos últimos 5 anos, que eu, através de orientação de um profissional, que é o Ocimar, que é o nosso treinador, aí, nosso personal trainer, né? Na verdade, o cara que orienta, e realmente mudou a minha vida. Né? A qualidade de atividade física nesses últimos anos, para mim, foi uma mudança brutal. Né? E hoje em dia eu já tenho síndrome de abstinência. Já não vou na academia 2, 3 dias, já começo a ficar... Eu preciso fazer alguma coisa. Né? O que você sente? Mais questões assim, dor no físicas? corpo. Dor, né? Sensação de dor no corpo, de moleza. Não, eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Agora, outra coisa que eu comentei até naquelas lives entrecortadas, né, que a gente fez da última vez, eu tenho um problema de tempo, né, de conseguir tempo para poder fazer coisa. Acho que todo mundo também tem, né? Não sou só eu. Oi? A maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas tem, né? Eu sempre tento convencê-los de que maneira, olha, atividade física a gente tem que pegar a agenda e falar assim, olha, tal horário e tal data é da atividade física, não tem como mudar. E eu consigo fazer isso para musculação, e pelo menos 2 vezes por semana, a gente tem conseguido fazer também um pouco de pilates, 1 vez por semana, mas está faltando atividade aeróbica, né? Eu precisava ter alguma coisa de atividade aeróbica, que nem a gente consegue, né? Nem todo fim de semana consegue andar, correr, caminhar um pouco e tal. E o que eu comecei a acumular? E foi muita influência até do Márcio Atala, de tanto ouvir o Márcio Atala falar sobre isso na CBN. É subir escada. Né? Eu vou subir escada. Né? Eu moro no 5º andar, paro meu carro no subsolo, trabalho no 3º andar e paro o meu carro no subsolo. Só aí já são 10 andares, numa subida só. Se eu for 2 vezes por dia para o consultório, para nós já são 20 andares por dia. E depois que eu descobri, então, que não é importante você fazer todos os 20 andares juntos para ter o mesmo efeito, que você mesmo que você faça isso ao longo do dia, isso tem um efeito. O importante é se manter ativo, né? Exatamente, é manter a atividade, né? Manter essa coisa da atividade física. Né? E até eu contei que eu trabalho em São Paulo, no 14º andar, e como eu vou passar o dia inteiro parado lá em cima, né? Não vou ter essa coisa essa facilidade para subir e descer, eu literalmente subo os 13, 14 andares sozinho, a pé. E até uma vez tem uma história engraçada para contar, que uma das nossas funcionárias lá de São Paulo, a Suzy, a gente estava ainda com uma sala num andar mais baixo e reformando a sala do 14º. Ela falou, não, vamos lá, porque tem que ver alguma coisa que o pedreiro está fazendo. Eu falei, vamos embora. Aí ela saiu, eu entrei na escada, ela falou assim, como assim você vai de escada? Eu falei, não vou de escada, e você vai junto. Ela falou, não vou de escada. Eu falei, vai sim, você vai comigo. E não é que ela pegou gosto pela coisa? Olha. Né? E ela, depois de tanto me ver subir escada, de ver que a gente fazia isso, ela acabou pegando gosto. E ela hoje só de escada também. Então é uma coisa que é tão simples, né? Uma coisa que é tão fácil. E que, pelo menos, né, no nosso dia a dia, como a gente não tem essa facilidade, né, de ter muito tempo disponível para fazer aquilo, subir escada, que eu não levo 5 minutos para subir esses 14 andares que me levam até lá. Né? Eu estou cansado, para um pouco, veio alguma mensagem aí no WhatsApp no meio do caminho, dá uma descansada, sobe de novo. Boa. E tem uma dica simples também, que eu faço muito isso, as pessoas que me conhecem falam, né, que eu quase não pego carona, né? Então eu tô com alguém em algum lugar e num restaurante, eu vou para casa, a pessoa também ela tá de carro, eu vou a pé. Difícil entrar num carro, né? Em uma coisa que é perto de casa, enfim, é o centro, eu moro em São Caetano, o centro de São Caetano, eu vou a pé.
né? Então as pessoas já me conhecem e falam assim, não, a gente vai a pé, né? Porque tem esse hábito, né, de tudo entrar no carro. E às vezes é questão de você se organizar um pouco melhor e fazer a pé. Às vezes você consegue até ir ouvindo alguma coisa que você precisa, tal, mas você vai a pé. Já faz diferença, Nossa. né? Então Aham. tem isso também. Eu lembrei também de uma história de uma paciente, né, que tem um restaurante em São Paulo. E ela falava, cara, então não tenho tempo, né? Meu horário de almoço eu faço 1 hora, mas aí eu fico respondendo WhatsApp e tudo. Eu falei, mas você precisa mesmo? E a gente chegou à conclusão que nessa 1 hora ela podia caminhar num parque que estava lá do lado. Ela não Hum. precisava ficar respondendo WhatsApp. Ela Aham. achava que precisava. Sei, E ela sei. viu que não. E esse Aham. hábito dela ir todo dia, almoçava, ia para o parque caminhar e voltava a trabalhar, mudou totalmente a vida dela também nesse sentido. Até de É. mais foco, concentração, porque a atividade Uhum. física traz isso também, né? Claro, claro. Dá uma quietada na mente, né? Porque o corpo começa a funcionar melhor. Sim, sim. Então, são pequenas coisas que, assim, a gente fica muito programado num estilo, né? E nem se Uhum. abre para pensar se tem outra alternativa naquilo, né? Então, E fala um pouco da sua experiência com a atividade física, que eu sei que você também gosta de fazer algumas coisas que são pouco comuns. é, eu gosto mesmo, mas eu tenho uma coisa que eu tenho esse hábito desde muito cedo. Então, eu faço, por exemplo, musculação desde 14 anos. Antes de 14, eu sempre fiz atividade física. E eu tenho um hábito já há muito tempo de sempre ter roupa comigo no carro. Eu tenho uma mochilinha com isso. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, eu faço uma academia que vai ter em todos os lugares. Eu paro em alguma na ida ou na volta. Então já faz parte da minha rotina, né? Porque às vezes não dá pra gente ir todo dia às 9 da manhã, algo assim. Uhum. E um pouco diferente de você, eu não gosto mais de musculação. Eu já gostei. Não gosto, mas sei que assim tem muitos benefícios, então eu continuo fazendo. Eu não gosto muito do ambiente, me incomoda um pouco a música de academia. Mas aí eu Ó, isso é criei. chato pra caramba, né? Pessoal de Chato. música de academia, pelo amor de Deus, né? É. Mas eu criei estratégias, porque tem um monte de podcast que eu quero ouvir que eu não tenho tempo. Então eu vou com meu fone de ouvido, eu estou ouvindo os podcasts e estou treinando, porque eu sei que para mim é como um remédio. É como essa nutricionista falou, não, vai e faz. É. Porque quando eu faço eu não tenho dor nas costas, eu durmo melhor. Então eu já vi que não dá para fugir. Para mim, nenhuma atividade física até hoje substituiu a musculação. Então eu faço dessa forma. Agora, prazer, eu tenho em outras atividades. Aí eu gosto Uhum. de dançar, então eu faço balé. Eu gosto de surfar, então a oportunidade que eu tenho de ir até a praia, eu vou surfar. Aí algumas pessoas falam, ah, mas eu não tenho casa na praia. Mas eu e meu marido, a gente pega as coisas, você sabe bem, né? A gente coloca as coisas no carro, vai e volta no mesmo dia. Né? Aham. Isso não é uma desculpa para você também não fazer um esporte. Né? Uhum. Tem um monte de trilha, né? Só você procurar na internet. Eu até gostei de um serviço que agora a Airbnb tem, nem sei se você conhece, que você fala assim, ah, vou para São José dos Campos. Vai no Hum. Airbnb e fala assim, eu quero fazer trilha. Aparece um monte de profissional que te oferece trilha. É mesmo? Não sabia, não. É, eu quero Olha que legal. surfar em São Lourenço. Aparece um monte de profissional que pode ser o seu professor de surf. Olha só, não sabia disso, que legal. É, ou seja, não tem desculpa, dá para você encaixar em qualquer coisa hoje na rotina, né? É, Então, claro. a minha meta é o que a gente falou no início, é me manter ativa. Essa é a minha meta. E eu preciso, Carita, cada um tem um jeito, de estímulos diferentes, porque senão eu me canso. A musculação é repetitiva para mim. Então eu Uhum. preciso lá cair da prancha, né, levantar 1000 vezes para tentar achar um outro eixo, né? Eu preciso do Sei, sei. equilíbrio do balé. Isso tudo para mim é mais importante, o todo da atividade Uhum. física, né? Então, para Eu acho que mim, o surf é uma delícia, né? Você pensa bem, você está na praia, tem, né, é, ah, tem o ambiente, tem o cenário todo, né? É uma coisa que já é gostosa. Geralmente tem sol também, que é uma coisa super boa, né? Claro que não do meio-dia, mas pelo menos o sol, mas do começo da manhã e do fim da tarde, né? Que são super agradáveis para a gente. Eu acho que sem dúvida é uma atividade
lindíssima. Eu não aprendi a surfar na vida, né? Apesar de ter morado em Santos. Ainda tem tempo. Eu tenho tempo ainda, quem sabe? Quem sabe eu consigo ainda. Mas eu adoro ficar olhando. Só de olhar na televisão, o pessoal surfando, eu já falo, nossa, que coisa deliciosa, né? Eu acho um grande prazer, assim. Agora, por que a gente está falando tanto, né, de atividade física e da questão de manter uma boa nutrição e tudo isso, né, Carita? Volto à velha tecla que a gente fala, né? Por que é bom a gente fazer? É bom porque você está se preparando para uma boa velhice, né? Você não só você está vivendo bem, mas vai continuar vivendo bem quando você chegar lá nos seus 60, 70, 80, né? Quem sabe 90 e aí por aí adiante, né? Porque quanto mais atividade a gente tiver, quanto mais ativo for o nosso corpo, quanto melhor for a nossa estrutura física, melhor a gente vai viver, não tem dúvida, né? E a outra coisa que a gente fala, né, ou duas coisas que a gente tem que lembrar é que isso ajuda a gente a ficar livre de doenças crônicas, de diabetes, de pressão alta, né, e também pensar que a gente vai ter uma velhice sem ser dependente. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar nisso, né? Você viver, já pensou você viver dependente para precisar ir no banheiro, para precisar levantar, para comer, para poder se alimentar? E lembrar que quando você vira dependente, você causa um impacto enorme no seu ambiente. Na vida de todo mundo ao redor. Significa que a sua família vai ficar cuidando de você, significa que a sua família vai ter que dar um jeito, ou se eles não puderem eles cuidar, eles têm que dar um jeito de arrumar alguém que cuide de você, de alguém que tome conta. E se você não tiver um seguro que também ajude, você vai sofrer por causa disso, vai ser mais difícil. Então, eu acho que essa coisa de não ser dependente na vida, isso é uma coisa super importante, né? Você poder ter liberdade, né? Liberdade para poder caminhar, para poder pensar, para poder ser ativo, para poder ler, para poder escrever, para poder, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Até para amar, para gostar da vida, para gostar das pessoas. Acho que é muito importante a gente ter essa independência física e emocional, né? Acho que elas fazem parte da gente, né? Sabe uma coisa importante, doutor Ricardo, que eu sempre dou o seu exemplo para as minhas pacientes, para os meus pacientes, quando eles falam assim, ah, não, mas minha família inteira tem diabetes. E eu uso muito o seu exemplo, né? Que você sempre fala que você escolheu não ter diabetes. Isso é possível, né? Existe algo genético, algo familiar? Você pode falar melhor, existe. Mas dá para fazer diferente, né? Daquilo... Não, sem dúvida. A minha carga genética é assim, não é que ela é pesada, ela é maciça. Porque, veja, como eu sempre lembro essa história. Além do meu pai, eu tenho mais 5 tios, todos diabéticos, assim, insulino dependentes, né? Daqueles que precisam de tratamento mesmo e tal. Desses tios todos, um ramo da família que teve 3 filhos, né? Seriam os meus 3 primos. Um era um pouco mais velho, o outro tinha minha idade, o outro era mais novo. Os 3 já morreram. E morreram de complicações do diabetes. Olha aí. E além dele, eu tenho mais 2 primas que são diabéticas. Enfim, a diabetes é um monte de gente da minha família que tem diabetes. Então eu sempre penso o seguinte, o que eu sou? Eu sou diabético. É mais ou menos que nem um alcoólatra, né? Que diz que é alcoólatra para não chegar perto do álcool. Né? Eu não chego perto do açúcar. Claro, eu como açúcar e como doce. Só que eu não me empanturro de doce, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou ficar diabético. Eu tenho tanto risco para isso que se eu vacilar um pouco, eu tenho certeza que eu vou passar para o lado de lá. Eu não quero, então eu fico do lado de cá. Né? Então, como é que a gente economiza? Eu procuro não comer nada com açúcar. Né? Então, tudo que poderia acrescentar açúcar, não vai açúcar. É no café, é no suco, é em qualquer coisa. Né? E, obviamente... E, eventualmente, você come um doce, que está tudo bem também. Não, e como com prazer, né? Eu gosto de doce, não é ruim. Só que eu não preciso comer o bolo inteiro. Eu como um pedaço de bolo, acabou. Eu como um pedaço de pudim, acabou. Às vezes você dá uma abusada, outra, mas não é todo dia. Né? Não tem bolo todo fim de tarde. Não tem sobremesa, né, de fim de ano todo dia. É só de vez em quando. É só no fim do ano, pronto. Não tem jeito. Né? Não dá para a gente viver achando que tudo bem, né? Abusando todos os dias. Eu sempre digo, olha, um dia vai chegar a sua fatura. Né? A sua fatura de quê? A sua fatura de saúde.
Se você abusar a vida inteira, você não vai ter uma velhice boa. Não tem essa regra, não tem jeito, né? Uhum. Se você fumar a vida inteira, se você abusar do álcool a vida inteira, se você for inativo a vida inteira, se você... sabe, não tem outra regra. Infelizmente, o nosso corpo, né? Assim, mas o fulano fumou a vida inteira, não teve nada. Bom, isso é exceção. É exceção da exceção. A regra é quem fuma vive mal. A velhice não tem jeito. Quem é obeso vive mal na velhice, não tem jeito, porque tem um monte de problema. Pô. Tem problema no joelho, na coluna, não sei o quê, não sei o quê. Então, não se trata nem de gordofobia, de jeito nenhum. Eu estou longe disso. Mas eu ia até falar sobre isso, porque a obesidade é algo muito complexo, né? Então, sim. assim, muitas vezes precisa de ajuda psicológica, precisa passar com um psicólogo, precisa do médico, do endocrinologista, da nutricionista, precisa realmente de ajuda multidisciplinar, né? Esse é o ponto. Então, o passo é procurar ajuda. Não é resolver da noite para o dia, que a gente sabe que não é assim, que é complexo. Mas esse é o ponto, né? Não, eu acho que realmente eu acho que é bem difícil para as pessoas poderem chegar. Estou preocupado com o tempo que eu não estou conseguindo enxergar o horário aqui. Não sei o que tá 33, são 7h33, eu te Então tá aviso. bom, então beleza. Tem até uma pergunta aqui, viu, doutor Ricardo? Deixa eu só ver aqui, ó. Vamos lá. Da Lilian. Tem algum suplemento ou alimento que ajude em relação a I e C? Olha, Lilian, não que eu conheça, viu? Eu desconheço. Muitas pessoas me perguntam isso. Se tem algum suplemento para insuficiência estímulo cervical. Então, é difícil a gente dizer. Eu até ouço algumas pacientes. Infelizmente não. Peraí que tá travando. Pessoal, tá travando aí para todo mundo? Oxe. Tá travando aqui para mim. Vocês estão me ouvindo, ou doutor Ricardo? Vocês conseguem ouvir um do... Quem vocês conseguem ouvir? Tá? Agora tá voltando. Mas será que Agora eu tô te ouvindo. Ó, se não, vê se está melhor agora? salva, hein? Salva a live. Tá melhor. Agora, cara. Eu tô ouvindo você melhor. Mas eu estou travado ainda? Não, não tá travado, não. Pode falar, vamos ver se eu consigo te ouvir. Onde a gente estava? Agora me perdi. Eu estava tentando aqui Na pergunta, também. na pergunta a gente estava falando do colágeno aí, né? Isso. Voltou agora ou não? Como é que é? Tá tudo certo? Tá, então tá bom. Eu tô Então, ouvindo. a história do Do colágeno na insuficiência estímulo cervical. Então, não existe nenhuma comprovação, né? Se a gente pensar que o que provoca a insuficiência estímulo cervical é uma fragilidade do colo uterino. E essa fragilidade pode ter a ver com a constituição do colágeno, né? Tanto que hoje em dia existe uma tentativa de se fazer uma pesquisa através do ultrassom com um tipo de avaliação que mede, a gente tenta medir a quantidade de tecido conjuntivo que está ali, né? Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro da técnica, né? Mas é uma coisa específica que faz como que um mapeamento, elastografia, acabei de lembrar. Né? Esse nome elasto, do tecido elástico, que é o tecido conjuntivo. Isso foi muito usado, e é muito usado para fígado, por exemplo, para ver se a pessoa tem cirrose, se a cirrose está avançando. A cirrose, o que é? Ela é uma fibrose, ela é uma cicatriz que se forma no fígado, né? Então, a elastografia, ela tenta
mensurar o quanto tem de tecido conjuntivo no colo uterino. Quer dizer, teoricamente, quanto mais tecido conjuntivo firme você tiver, melhor vai ser a capacidade de manter o peso da gravidez. Teoricamente, isso deveria acontecer. Mas ainda não existe um estudo prospectivo, randomizado, que nos diga se a elastografia realmente vai conseguir discriminar quem tem e quem não tem a insuficiência cervical. Isso é uma coisa que ainda está para saber. Agora, voltando à questão, aumentar a ingestão de proteína e aumentar a ingestão de colágeno vai mudar significativamente o colo uterino? Eu acho pouco provável, porque é uma coisa constitucional isso. É algo que está associado, por exemplo, uma das coisas que leva à insuficiência istmo-cervical são mulheres que têm uma doença genética ligada ao colágeno. Por exemplo, existe uma deficiência de colágeno que leva a um aumento da distensibilidade das articulações, né? Tem uma síndrome chamada síndrome de Ehlers-Danlos, né? Que é o que provoca esse tipo de coisa, né? Então, são aquelas figuras que a gente vê lá no circo, que o cara bota o pé na cabeça, consegue, né, fazer aquelas contorções que são completamente absurdas, que ninguém, né, nenhum ser normal consegue fazer. Por que essas pessoas conseguem? Porque elas têm um colágeno frouxo, muito frouxo. E essa frouxidão do colágeno é que faz com que o colo uterino tenha essa dificuldade de manter o peso. Claro que eu não estou dizendo que todas as mulheres que têm insuficiência cervical têm Ehlers-Danlos. Absolutamente não, não é isso. Mas é uma característica daquele colo do útero, né? Ela pode ser que tenha todo o restante da constituição dela normal, mas o colo não tem a resistência suficiente para aquilo. Às vezes existem pequenas malformações, pequenos problemas no colo do útero. O útero é um pouco mais hipoplásico, né? Ele é menos desenvolvido no colo. Não tem como a gente resolver isso só por alimentação, por suprimento, né? Seria muito bom se a gente conseguisse inventar isso aí, né? Porque tipo de... a única realmente que assim, nem artigo, nem nada eu encontrei, assim, conclusivo em relação a isso. Porque uma paciente já tinha me falado um tempo atrás, eu suplementei tanto colágeno e não adiantou. Né? E a proteína dela era muito alta, eu vi no exame de sangue, né? Assim, ela já tinha a proteína muito alta e ela suplementou colágeno, enfim, bastante, e não adiantou. Ela teve realmente que fazer a cirurgia. Então, é algo assim inconclusivo nesse aspecto, né, de suplementação e alimentação. A minha resposta, por enquanto, é assim: não se fie nesse tipo de tratamento para insuficiência cervical. Tá. Pode até testar, pode até complementar como uma coisa positiva, mas acho que você não deve pensar que você está tratando a IC com isso. Né? Não Ótimo. Tá. Tem até mais uma pergunta aqui da Ana. Existe risco em iniciar atividade física nos primeiros meses da gestação? Essa é ótima, né? Porque as mulheres chegam com muito medo e falam, não vou treinar. Não, mas espera aí, o doutor te liberou? Liberou, mas não, eu não vou treinar. O que você tem a dizer a respeito? Então, veja bem, a pergunta é começar a atividade na gravidez. Diferente de uma pessoa que já é ativa e engravida. Né? Então, aquela pessoa que já é ativa e engravida, eu não vejo contraindicação em que ela mantenha atividade física. O que a gente pede habitualmente é que ela deixe de fazer as atividades físicas com impacto. A mais comum é a corrida. Né? Mas a pessoa fala, mas eu corro, essa é a minha atividade física. Nossa, vai ter que trocar por outra, o que eu posso fazer? Né? Pela gestação inteira ou só no início? Que não especialmente no início. Especialmente no início. Se for alguém que tem outro tipo de complicação, a gente pede para não fazer a gestação inteira. Então, se for alguém que use, por exemplo, anticoagulante na gravidez, não pode fazer, porque o risco do impacto e o trauma gerar sangramento intraarticular ou, eventualmente, até uma queda, poder dar um tipo de complicação, é significativo. Então, não vale a pena correr o risco. É mais uma medida preventiva. Né? Agora, geralmente, para aquela mulher que nunca faz nada e, de repente, engravida e fala assim, então agora eu vou fazer atividade física. Não dá. Né? Você pode começar uma atividade muito leve, né? Geralmente uma atividade suave, não, um alongamento, começar com algo mais nesse sentido, né, de caminhada,
uma caminhada leve, vai aumentando o ritmo lentamente, para você conseguir fazer alguma coisa. Né? Obviamente, para esse tipo de paciente, a gente faça aquelas atividades físicas meio voltadas para a gestação. Né? Existem coisas específicas para isso. Por exemplo, na água. Na água, né? Hidroginástica para gestante. Por que a hidroginástica é legal? Porque ela não tem impacto. Né? Porque você está dentro d'água, você tira todo o impacto que existe, e especialmente você tira o efeito da gravidade, porque você está dentro d'água, então você reduz muito, né, as questões de impacto sobre as articulações. Né? Então é legal por causa disso. E, então, pilates para gestação. Tem coisas específicas. Até musculação você pode fazer, não é proibido. Desde que seja uma coisa orientada. Você não vai chegar de cara lá e querer agachar com 50 quilos. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Tem que começar muito devagar, com pouquíssimo peso, com bastante repetição, e aumentando lentamente para você conseguir até ganhar alguma capacidade física. Eu acho que as mulheres devem fazer atividade física, inclusive para poder suportar até a própria gravidez. Deixa eu te lembrar que a gestação, ela eu até brinco, né? Porque você tem um aumento da atividade cardíaca quando está grávida, né? E um aumento da respiração também, dos movimentos respiratórios, porque você precisa mais oxigênio. Tem alguém lá dentro respirando que você precisa suprir essa necessidade. Então eu brinco que estar grávida significa que você está que nem ratinho dentro, em cima de uma bolinha andando, né? Aquela coisa do ratinho de laboratório que não sai do lugar, ele fica pedalando, pedalando, pedalando. A gravidez já é isso. Então, o seu basal já é uma atividade funcional maior. Você está consumindo mais oxigênio, você está consumindo mais esforço cardíaco. Então, existe tudo isso. Então, claro que você, no final da gravidez, vai ter um impacto importante do peso da gestação sobre a sua coluna, né, sobre o seu joelho, etc, etc. Então, se você conseguir fortalecer um pouco, se você nunca fez nada, se você conseguir fortalecer um pouco, pelo menos melhorar o seu alongamento, a sua atividade, você já vai conseguir um grande avanço. Né? Eu acho muito importante. Eu sempre defendo que a pessoa faça alguma coisa. E tem uma coisa importante, lógico, né? Quando chega para mim, eu sempre pergunto se foi liberado pelo médico, né? Ou por você ou por outro médico. Mas, assim, quando é liberado, eu incentivo mesmo, pelo menos a caminhada, porque faz muita diferença intestinal, na absorção dos nutrientes, né? Então, uma gestante que já é constipada, que a maioria né? Sem atividade física e comendo fibra, piora a constipação. Né? Então, elas já se queixam que estão, não estou digerindo bem, a motilidade gástrica, intestinal, tudo lento, sem atividade física e com fibra, piora. Porque muita gente acha que é só comer fibra, né? Se não beber água e não se movimentar, aquilo desanda, não fica tudo parado, né? E aumenta o mal-estar. Quem puder escrever na interrogação, acho que a Fernanda está perguntando aqui. Eu vou responder da Fernanda, mas se eu perdi alguma questão, é só colocar na interrogação que a gente vai olhar. Ó, Fernanda Paladino, o exercício físico aeróbico melhora a taxa de implantação do embrião? Se sim, qual seria essa melhora? Não existe nada demonstrando que exista uma melhora diretamente relacionada com a taxa de implantação, especialmente em procedimentos de fertilização, aí a gente é um pouco mais cuidadoso. Veja, no período da transferência embrionária, a gente pede para que a paciente se abstenha de atividade física, especialmente de atividade sexual, até que a gente tenha uma gravidez bem estabelecida, né? Com ultrassom, em que você está vendo lá o embrião com batimento, que está tudo bem, aí você começa a liberar, mas antes disso a gente é um pouco mais restritivo. Agora, quando a gente fala em melhorar a taxa de implantação, é só quando a atividade física tem todos os benefícios de melhorar a sua capacidade metabólica, de melhorar a sua atividade inflamatória, orgânica, né? É o conjunto de coisas, né? Agora não existe uma prescrição assim, não, vamos fazer atividade aeróbica porque isso vai te dar melhor taxa de implantação. Aí já é mais perigoso a gente afirmar esse tipo de coisa. Né? A atividade física, dentro do conjunto daquilo que a gente considera o ideal do preparo para uma gravidez e para uma transferência embrionária, sem dúvida nenhuma ela deve ser feita. Mas, Fernanda, não existe uma prescrição específica. Não, você tem que correr tantos quilômetros por semana, porque isso aí vai garantir que você vai
vai ter uma taxa melhor de implantação. Isso, infelizmente, a gente não tem como norma, não, e nem como orientação, né? Tá. Ó, o Caio está perguntando aqui, o que sugerem para conseguir alcançar as metas de ano novo, para não desanimar? Ó, a gente achou que estava animando todo mundo aqui, né? A gente estava falando sobre isso até agora, né, cara? Temos que fazer um curso, hein, para animar melhor as pessoas, nós dois, hein? Porque não está animado. Não, eu acho que a coisa mais importante é aquilo que você comentou já no comecinho. Procure metas realizáveis. Não se iludam com metas impossíveis e inatingíveis, porque isso vai só gerar frustração. Né? Se você tem dificuldade até para estabelecer a meta, procure orientação. Né? Procure uma orientação de assim, onde eu estou, onde é que eu posso chegar? Né? Você está acima do peso? Tudo bem. Você está quanto acima do peso? Você precisa perder 20? Não, você não precisa perder 20. Às vezes você precisa perder 4, 5 quilos, só já está bom. Você precisa, pode ser que você não precise tanto perder peso, pode ser que você precise mais mudar a sua constituição. Né? A bioimpedância que vai dizer para a gente o que está errado aí. Né? Se você tem muita água, muita gordura, pouco músculo, enfim. Acho que são essas coisas que a gente tem que pensar. Então, acho que a primeira dica, acho que essa é fundamental. Não estabeleça metas inatingíveis. Número 1. Número 2, se você não tem como estabelecer isso para você, procure uma orientação profissional. Outra coisa que você pode fazer é ler o nosso e-book. Né? Nós estamos com o e-book fresquinho para você poder baixar. Eu ia falar isso do e-book. Pode continuar. Que eu... Então, o e-book está aí disponível no link, na link, como é que chama? Na bio do Instituto. Baixa o e-book, né? Procura ler, procura se informar, procura saber o que você pode fazer na sua vida para ter uma vida diferente. Né? E eu acho que essa coisa é importante para quem está pensando em ser mãe, porque quando você vai assumir esse papel de pai e de mãe, que você tem que ver o que você vai passar para o seu filho. O que você vai dizer para o seu filho. O que é importante. Então, quando você fala em alimentação, a alimentação não é só a comida que você compra lá e pronto. Né? A alimentação tem a ver com tudo que você faz na vida para poder se alimentar. É como você trabalha, é o que você escolhe para comer. Eu lembro de uma frase de um filme muito engraçado, chamado Mimi o Metalúrgico. Né? É um filme da década de 60, se não me engano, que dizia o seguinte, quando você compra uma cueca, você está fazendo política. Como assim? Claro, porque você escolhe a marca A e não a marca B. Né? Então, isso é uma coisa que se aplica para tudo na nossa vida. Né? Tudo a gente escolhe na vida. São escolhas que a gente faz todo dia. Né? E todo dia a gente precisa estar escolhendo o que a gente quer ser, o que a gente vai fazer, o que a gente está pensando em propor, está pensando em organizar para aquela semana, para aquele mês, para aquele ano. E não só para aquele ano. Pensa nos 50 anos daqui para frente, como é que você vai estar. Com certeza. Né? E até uma coisa importante, doutor Ricardo, que agora, pensando na pergunta do Caio, me surgiu, que eu trabalho muito com os pacientes, quando eu estou trabalhando metas, é a seguinte. Vou dar um exemplo. O paciente fala assim para mim, eu vou praticar atividade física agora em 2022. Eu estou sedentário, vou praticar. Eu falo, quantas vezes na semana? Eu vou 3. Tá bom, mas é possível? Vamos olhar sua agenda. Isso é possível mesmo? Veja bem, acho que 2. 2, tá. Onde você vai? Sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Eu vou no parque. Falei, e se estiver chovendo? Então, isso é muito legal, a gente colocar as metas e estudar a meta. Né? Não só colocar lá qualquer coisa. Se tiver chovendo, você tem que ter um plano B. Você vai na chuva? Se você vai, tá tudo bem. Senão, você vai ter que ter um plano B. Tem academia no seu prédio, né? Tem uma esteira. E é legal, porque parece bobo, mas não é. Aí a pessoa fala, nossa, é verdade, tem na casa da minha mãe. Acho que dá para eu ir lá se precisar. Né? Então, assim, quanto mais você esmiuça a meta e pensa no que pode não dar certo, fica mais fácil e atingível. E você abrir lá seu calendário e colocar. Então isso aqui está separado para atividade física, que eu vou para o parque, se estiver chovendo eu vou para a casa da minha mãe. Isso faz toda a diferença. Isso na comida também.
Tem pacientes que falam, eu preciso diminuir realmente o consumo de carne, porque eu estou comendo muita carne. Então, eu vou fazer a segunda sem carne, né? Que vai ser melhor para minha saúde e tal. Tá bom. O que você vai comer no lugar da carne? Ah, não sei, precisa comer alguma coisa no lugar, sim. Porque se você comer salada só, ou arroz e salada, você vai sentir fome antes. Aí você vai achar que não funcionou. Então, você tem que organizar a sua alimentação também para as mudanças, né? Uhum. Ou mesmo, agora eu vou começar tudo certinho, tá bom. E lanche da tarde, o que você vai fazer? Ah, não sei. Bom, você trabalha na rua, você vai achar só pão de queijo de lanche da tarde. Você tem que levar. Então, isso é muito importante, né? Sentar e estudar aquilo que você está se propondo. Eu faço muito isso com os pacientes. Como você disse, tem paciente que não consegue fazer sozinho e tá tudo bem. E aí precisa de ajuda. E precisa de alguém para te ajudar a organizar aquilo que você está se propondo. Então, isso é bem interessante. Foi bem-vinda a pergunta. É Deu muito para a gente legal. aprofundar. É. Então, tem alguém perguntando de que maneira o sobrepeso interfere com a fertilidade. Eu deixo para Fertilidade, vocês aí. Amanda. Oi, Amanda. Olha, então o que que acontece, né? Com o sobrepeso, normalmente o corpo ele tá mais inflamado. Então, tudo fica mais difícil, tanto na questão de conseguir uma gestação natural, quanto numa FIV também, ou de você manter a gestação. Depois, você, por exemplo, engravidou, né? Como eu tenho algumas pacientes gestantes que estão obesas. O que atrapalha bastante? É muito mais fácil de desenvolver diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, né? Então, tem que ficar olhando e controlando a questão da pressão arterial, né? São pacientes que eu acabo pedindo mais vezes glicemia e insulina. Não fico esperando lá as 27 semanas para ver se está com diabetes gestacional. A gente já tem que prevenir antes. Então, essas são algumas das complicações que acho que o Dr. Ricardo pode complementar também. E a gente sabe que o fato da pessoa estar acima do peso, né, cria uma condição em que o tecido gorduroso ele também metaboliza hormônios, né? Ele transforma o colesterol em hormônio, né? Em estradiol, em testosterona, e isso acaba muitas vezes dificultando até o processo de implantação, né? Interfere com tudo, né? Então, muitas mulheres que conseguem aí se reequilibrar, se reorganizar e conseguir reduzir um pouco o peso e tal, várias delas, né, especialmente aquelas que são portadoras do ovário policístico, que é uma concomitante muitas vezes com a condição de ovário policístico, né, junto com o aumento de peso, elas deixam de ser policísticas quando elas perdem peso. Elas começam a ciclar normalmente, elas começam a ovular e engravidam. Então, é muito frequente a gente ver isso. Realmente existe uma correlação significativa, né? A gente tem uma revisão sistemática, inclusive publicada, sobre a relação da obesidade com o abortamento, né? Aumenta significativamente a taxa de aborto. Isso é uma coisa que a literatura inteira fala, né? Não somos nós, né? É uma coisa que é mundialmente conhecida. Então, é importante que se pense bastante a respeito da obesidade nesses termos, né? Enquanto a gente estava falando aí de atividade física na gravidez, eu lembrei de uma história interessante para contar, que eu tive uma paciente que já era uma paciente física, já tinha muita atividade física, e ela engravidou de gêmeos. E ela manteve a atividade física durante a gravidez, e bem perto da época do parto, ela continuou, né? E aí o professor dela da academia, onde ela nadava, falou assim, mas seu médico deixou você nadar? Ele falou assim, mas o médico deixou. Ele é louco mesmo, mas ele deixa. E essa paciente foi ter nenê gêmeos praticamente na data do parto, né? Então, claro que não é uma regra isso, mas é uma coisa que pode acontecer, né? Então, manter atividade física na gravidez pode ser, é possível, né? Claro que depende um pouco da paciente também. Se ela já é uma pessoa ativa, se ela já fazia atividade física antes de engravidar, mas não é uma contraindicação, né? Então, só para lembrar isso aí, que é uma coisa que eu lembrei no meio do caminho aí. Ótimo. Tem um elogio aqui. A gente tem mais 4 minutos para terminar a live. Aí tem um elogio aqui, Pripati. Somente agradecer ao Dr. Ricardo, reta final da gravidez, 36 semanas, engordei apenas 8 quilos. Ô, Glória! É isso aí, Patrícia. Ótimo.
Não, olha, eu acho que o controle do peso na gravidez é fundamental, né? É uma coisa que eu falo para as mulheres, para as grávidas, eu falo, olha, lembre-se, você vai deixar de ser grávida um dia. Você não vai ficar grávida para sempre. E você vai querer voltar ao normal. E para você voltar ao normal, se você ganhar uma quantidade de peso que é razoável, né? Agora é de 12 quilos, no máximo, 10, 12 quilos, assim você vai voltar ao seu peso, né? Uhum. Agora, se você ganhar 20, 22, 25 quilos, que significa praticamente 50% do peso que você começou, vai ser muito difícil, né? E, infelizmente, algumas mulheres que acabam caminhando para a obesidade têm esse histórico, né? Casa com 50, tem o primeiro filho, chegou a 70 quilos, aí conseguiu chegar nos 60, aí engravida de novo, aí vai para 80, volta para os 70. Ela começou com 50, mas já está com 70. E assim por Uhum. diante. Então, a gente não pode deixar que a gravidez seja uma contribuição para a obesidade. É isso que eu sempre falo, sempre falei quando dou aula, quando eu falo sobre isso para os alunos, sobre os residentes, vocês têm que cuidar disso, não pode ser. Uhum. Uma coisa que eu percebo que ajuda muito minhas pacientes é que eu faço a conta com elas, assim que elas engravidam, o quanto que elas podem engordar em média por semana. Uhum, E isso eu uhum. percebo que ajuda, sabe? Ela Não, tá isso é olhando ótimo, lá, para a isso é semana, falou, excelente. opa, peraí, né? Para não deixar chegar no mês e falar, nossa, engordei 4 quilos no mês, né? É, é. Então, é. E eu acho que o fato de se pesar mais regularmente ajuda a pessoa a se controlar, né? Sim. Existem Isso pesquisas na que dizem isso, gestação. né? Sim. É, porque tem até a gente precisa finalizar, mas só falando algo importante, alguns pacientes que eu atendo, como pode ter algum aqui assistindo, né, que não estão grávidas e que tem uma questão de transtorno alimentar e tudo, não deve ficar se pesando, porque eu tenho alguns pacientes que já são magras e que ficam nesse controle, e aí piora essa questão do transtorno. Mas num caso, assim, de uma gestação, né, que vai interferir muito na saúde e tudo mais, o melhor é isso, é saber realmente o que está acontecendo enquanto você está engordando. Nesse caso, sim, é importante. Eu acho que é fundamental. Bom, cara, então nós chegamos aos minutos finais. Eu acho que Uhum. foi Deu excelente. certo? Finalmente nós conseguimos Boa. atingir a nossa meta de fazer essa live, né? Pelo menos essa. E a gente quer reforçar que vocês procurem ler o e-book, divulguem o e-book para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus familiares. Ele está bem legal, está dando bastante dicas aí de como manter a sua saúde, como melhorar e como ter uma reserva de saúde, né? Para quando você tiver uma urgência, para você tiver qualquer problema, para que você possa se cuidar, para que você possa realmente desfrutar da vida de uma maneira feliz e adequada. É isso mesmo. Esse book, ele foi especialmente escrito, né, principalmente por mim, pelo Dr. Marcelo, nosso endocrinologista, a doutora Luciana Katayama, médica de estilo de vida, e está abordando todos esses temas, né? Tudo isso que nós conversamos agora, falando da medicina de estilo de vida também, das questões da endocrinologia, e logo mais os dois farão também lives a respeito disso, né? Acho que daqui 15 dias nós teremos uma outra live. É isso mesmo. É Um bom isso. ano para todos, que todos curtam as suas resoluções com prazer e que a gente Isso chegue a mesmo. 2023 melhor do que estamos entrando nessa. Isso. Um Um beijo, abraço, boa então. noite a Beijo para todos. vocês aí todos. Até. Boa noite. Boa noite, então. Tchau, tchau. Tchau.